Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Jogador Renan. Meu nome é Davi. Hoje nós faremos diferente. Em vez de fazer um comentário pós-jogo, nós vamos comentar a notícia do mundo do futebol. E essa semana aconteceram duas grandes coisas, né? A primeira, no início da semana, Carlos Ancelotti é anunciado como novo técnico da seleção brasileira, né? Será uma decisão histórica que marca a primeira vez que um treinador estrangeiro comandará a Canarinho na Copa do Mundo. E a segunda grande notícia que saiu hoje, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente será num outro momento, é que a Justiça do Rio de Janeiro, né, destituiu o Reginaldo Rodrigues do comando da CBF. Mas vamos começar com calma. Vamos lá. Após a saída do Dorival Júnior como da seleção brasileira por cerca de um ano, ali, né, durante as datas FIFA e até a Copa América que rolou, né? As negociações da CBF com o Dorival se intensificaram. Ele atualmente comanda o Real Madrid, né? Porém, as notícias que estavam saindo é que o Ancelotti não viria mais para a seleção e que o principal nome que surgia, né, em meio às negociações era o Jorge Jesus. Com muitas notícias envolvendo se Jorge Jesus viria ou não, se ele aceitaria comandar, de um possível atrito entre ele e Neymar, e que Neymar supostamente, né, e Neymar Pai estariam envolvidos na negociação para que não trouxessem o treinador português, né? Um fator foi decisivo para que ele aceitasse vir treinar a seleção, que é o quê? O Real Madrid estava disputando o título da La Liga e teria o jogo contra o Barcelona. O Real Madrid perdeu o jogo de uma virada histórica, Barcelona por 4-3 esse jogo, e esse jogo decretou o fim da busca pelo título da La Liga pelo Real Madrid. O Real Madrid não fez uma boa temporada, foi eliminado pelo Arsenal, foi goleado 4 vezes pelo Barcelona, perdeu todos os El Clássicos, perdeu o título da Copa do Rei. Enfim, não foi um bom ano. E, através disso, né, creio eu, assim como muitos, foi um fator principal para que o treinador da equipe merengue, né, fosse olhasse para a seleção como um horizonte, né, viável. Até porque o Ancelotti ainda teria mais um ano de Real Madrid por causa do contrato. Porém, né, as partes negociaram e, pelo visto, vão encurtar esse período, né? E quem é o Ancelotti? Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Conquistou título nas principais ligas europeias, França, Inglaterra, Espanha. Conquistou título nas principais ligas europeias, como França, Itália, Alemanha, Inglaterra, né? E também é o maior campeão da Champions League, tendo 4 Champions no bolso. Enfim, e o treinador ele é muito reconhecido não pela parte tática, técnica, né, uma grande revolução nos seus clubes, não. Ele é conhecido pela grande capacidade de gestão, de saber como lidar com grandes ídolos, grandes craques. Ele comandou Kaká, Ronaldinho, perdão, sim, Ronaldinho sim, Zidane, treinou Cristiano Ronaldo, então Vinícius Júnior e ultimamente agora Mbappé, e ele soube encaixar essas peças de maneira que elas fizessem render no time, né? Ele levou o potencial dos jogadores. Ele é um grande treinador por trás do Vinícius Júnior. Ele é um treinador também que deu muita confiança ao Rodrigo, né? Ele encaixou o Mbappé de 9. Mbappé que vivia dizendo que tem uma entrevista, perdão, que não jogava como 9, mas sim como ponta, e a mídia à época dizia que isso seria um grande empecilho para ele atuar pelo Real Madrid como 9, ao lado de Vinícius Júnior e Rodrigo. Qual o impacto que isso tem na seleção? O primeiro impacto é gigantesco. O Carlo Ancelotti é um dos mais treinadores da história do futebol mundial, né? Ele é maior que qualquer outro jogador que atua ali pela seleção. Maior títulos, relevância, nome. Isso significa que, diferente dos últimos treinadores, ele terá muito mais moral para decidir a respeito de mudanças táticas, técnicas, onde cada jogador vai jogar, como eles vão jogar, o que fazer. Vai trazer um novo repertório também à seleção. Os últimos treinadores, além do Tite, não tinham um repertório muito grande. Inclusive o próprio Tite não soube quando precisou. Ele se adaptou, mudou, mas quando a seleção mais precisou, que foi nas eliminatórias da Copa do Mundo, né, no mata-mata, perdão, não conseguiu, ficou estagnado. E o Ancelotti é um treinador que sabe mexer muito bem, que sabe se adaptar aos cenários. E essa seleção precisa de um treinador que se adapte bem.
né? A seleção será assumida pelo Ancelotti num momento muito crítico, né? Os próximos jogos serão jogos difíceis, vem oscilando demais, perdendo muito, empatando, não tendo boas atuações. O período do Tite até que nos deixou mal acostumado, com a seleção sendo basicamente imbatível, ficando jogos de invencibilidade, goleando, vencendo e convencendo, né? E nós temos que aguardar para saber qual vai ser a seleção brasileira que o Ancelotti irá comandar. Não sabemos nem se ele vai convocar, né? Fazer essa próxima convocação para os jogos do mês que vem, que serão contra Equador e Paraguai, né? Esses jogos serão válidos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o Brasil precisa de bons resultados. Caso contrário, pode se complicar bastante para a próxima Copa. E agora, galera, o que acontece? Vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais sério, que é o afastamento do Edinaldo Rodrigues da seleção. Né? Vamos lá. O que fez Edinaldo se afastar da seleção? Eu tô lendo aqui a matéria do UOL para trazer para vocês. Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por suspeitas de falsificação de uma assinatura. A assinatura questionada é a de Coronel Nunes, ex-dirigente da CBF, feito em um documento de 24 de janeiro de 2025, não é esse ano no caso. O documento reconhecia a validade da eleição de 2022, caso uns 3 anos atrás, que colocou Edinaldo no poder e teve sua legitimidade questionada na justiça. A condição cognitiva de Coronel Nunes, que passou por uma cirurgia no cérebro, passou a ser questionada. Em junho de 2023, Jorge Pagura, médico que fez o procedimento e cuida do coronel, reportou déficit cognitivo em relatório. Uma procuração assinada pelo coronel, dando poder para outra pessoa gerir sua conta bancária, também foi usada na petição. Tá tensa essa coisa. Mesmo sem confirmar a falsificação, o desembargador do caso decretou nulo o acordo assinado pelo coronel Nunes. E aqui vamos a uma aspas do Gabriel Zefiro, desembargador. A robustez dos indícios trazidos aos autos leva a Perdão, que palavra complicada. Inarredável conclusão acerca de um fato até mesmo óbvio. Há muito o coronel não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade, seus atos são guiados. Fecha aspas. O Edinaldo também está perdendo poder político nas últimas semanas com a posição questionando atos do dirigente. Terminando de ler aqui, né? A matéria do áudio eu terminei, agora um breve resumo que eu fiz. Com a destituição de Edinaldo, Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, assumiu inteiramente a presidência e foi encarregado de convocar novas eleições. A saída de Edinaldo ocorre poucos dias após a contratação de Edinaldo. Cara, ele fez a contratação de Edinaldo, sim, e anunciou antes da data prevista, claramente no movimento político, para tentar se blindar e tentar de alguma maneira fortalecer a imagem dele perante, né, provavelmente possíveis apoiadores, tentando forçar que uma decisão de afastá-lo da CBF, né, trouxesse muito mais barreiras, empecilhos do que aparentemente, né, se tinha, né. Além disso, a intervenção judicial na CBF levanta preocupações quanto à possível punição parte da FIFA, que proíbe interferências externas nas federações nacionais. Caso a FIFA entenda que houve violação da autonomia da CBF, o Brasil corre risco de sanções, incluindo suspensão competição, a suspensão de competições internacionais, cara. Isso já aconteceu uma vez no ano anterior. E, né, e foi uma situação bem intensa até ultimamente soltar uma preliminar e deixar o Edinaldo, assim, na presidência por um tempo. A situação do CPF é delicada, com implicações tanto para a gestão interna quanto para a preocupação do Brasil e internacionais. Olha, para não ficar muito chato, vamos resenhar um pouco. O que isso significa para a seleção? A perda do atual presidente, né, do seu cargo, não é algo absurdo, no sentido de que é algo que a população não desejasse. Quem acompanha futebol sabe que Edinaldo ali na presidência não é a melhor das opções. O futebol brasileiro definha, e com ele nesse cargo, né, o futebol brasileiro não tinha um respiro. Ele não fazia parte da solução, mas sim do problema. E destituir ele da forma que está sendo feito
não significa que vai trazer uma melhora para a situação. Muito pelo contrário, quem pode entrar pode ser até bem pior do que ele. Melhorar é sempre difícil de acontecer, mas piorar com certeza é muito fácil. E levanta-se o questionamento se isso pode impactar o comando da direção da seleção ou não. Eu acredito que não, que o Ancelotti vai continuar trabalhando independente do presidente, se for o Edinaldo, o Fernando Sarney ou um outro, né, que com as eleições para serem convocadas, né, virá surgir. Eu espero de coração que a seleção, o futebol, né, parte do futebol da seleção brasileira, não seja devidamente impactada, que tá numa fase ruim, mas que com a chegada do Ancelotti possa encontrar soluções de reverter o jogo. Porém, né, se dependermos dessa CBF ou de qualquer outra CBF que possa vir a surgir, né, daqui nos próximos dias, meses ou até anos, eu tenho uma expectativa muito negativa em relação à seleção. Porém, né, eu acho que é isso que tínhamos para hoje. Se você gostou desse vídeo, desse formato um pouco diferente, né, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like e compartilha com seus amigos, que assim você me ajuda a crescer e a encontrar formas diferentes de produzir o conteúdo. E se não gostou, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o porquê, que aí eu posso tentar melhorar no próximo, tá bom? Falou, valeu, muito obrigado, se cuidem e tchau. Ah, e não esquece, me segue nas minhas outras redes sociais, TikTok e Instagram. Vou deixar os links aí embaixo e vocês vão lá e me seguem também. Falou, valeu, ou no final do vídeo. Tchau.